As perspectivas para 2021, elas são as piores possíveis. É difícil de imaginar que depois de um ano tão ruim como o ano de 2020, a gente comece o ano com todas as perspectivas e previsões econômicas, socioeconômicas, da área da saúde, da área de política, todos dizem a mesma coisa. Esse ano tem tudo para ser pior. E se esse ano vai ser pior, de tal maneira que nós vamos olhar para 2020 e vamos achar que 2020 não foi tão ruim assim, há quem diga que em 2022 nós vamos sentir saudade de 2020. E por que essas perspectivas são tão ruins? Porque o cenário que nós estamos vivendo é ruim. E apesar de todas as informações que temos, as grandes evoluções que nós temos científicas, inclusive na área de saúde, há uma instabilidade, uma insegurança presente em todos os meios, em todos os campos da nossa vida. Não há uma área onde as pessoas digam, olha, esse aspecto do mundo está tranquilo, está seguro. Aqui existe realmente um alívio. Quando tudo está ruim, nesse lugar as coisas não estão. Elas estão pacíficas e elas estão em paz. Não existe este lugar. Isso talvez explique a agonia que muitos estão sentindo e a ansiedade que toma conta do coração da maioria de nós por causa do momento que nós estamos vivendo. E então, como é que nós, como igreja, podemos avançar nesse ano e onde nós vamos encontrar encorajamento para que a gente dê um bom testemunho diante de uma perspectiva tão ruim, diante de um cenário que nos assusta? De onde vem esse encorajamento e como nós podemos alcançar uma luz sobre o que está acontecendo? E nesse sentido, o capítulo 12 de Apocalipse, que pode ser também traduzido como um resumo de todo o livro, ele é extremamente pertinente para nós, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Lembrando um pouco do que nós estudamos e fazendo algumas comparações, o livro de Apocalipse ele está dividido em duas partes. São 7 grandes cenas divididas em duas partes. Uma parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e uma outra parte que vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Nessas duas partes nós temos, na primeira, 3 sessões. A primeira sessão ela está dividida em duas partes. A primeira sessão mostra os 7 candeeiros, mas antes de mostrar os 7 candeeiros, ela apresenta a mensagem de Cristo que passeia no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Ela apresenta uma mensagem do Senhor Jesus à igreja que está presente no mundo nesse período, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. E então nos são apresentados os candeeiros, depois nos são apresentados os selos, depois nos são apresentadas as 7 trombetas, e esta é a primeira divisão da carta que vai do capítulo 1, ou do livro que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Depois, a partir agora do capítulo 12, nós temos 4 sessões, e essas 4 sessões, elas nos apresentam aquilo que nós poderíamos chamar de o quarteto do mal. Porque nesta sessão que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, nós vamos ver um cenário sanguinário, terrível, destrutivo, onde existe um ataque constante contra a igreja de Cristo. Um ataque deliberado do mal contra tudo aquilo que nos remete, ou tudo aquilo que está relacionado com Deus. E então nós encontramos aí este quarteto do mal, que nos é apresentado no capítulo 12 até o capítulo 14. Depois nós encontramos as 7 taças do juízo de Deus, do capítulo 15 até o capítulo 16. Depois nós encontramos a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, que é o mundo oposto, o mundo pagão, o mundo sem Deus, sobre o anticristo e sobre o falso profeta, do capítulo 17 ao 19. E por fim, a vitória final de Cristo sobre o próprio Satanás, descritos no capítulo 20 e no capítulo 22. Lembre que cada uma dessas 7 sessões, elas não são sucessivas cronologicamente, mas elas são abordagens da história sobre perspectivas diferentes, mas trata-se de um mesmo período. Algumas dessas cenas, dessas 7 partes, dizem respeito àquilo que aconteceu entre a vinda de Cristo, a primeira e a segunda. E algumas outras cenas dizem respeito daquilo que aconteceu desde o início da história até o fim.
é o caso, especialmente aqui deste capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui cenas que nos remetem ao Antigo Testamento e cenas que nos remetem ao Novo Testamento. Portanto, esse capítulo 12 é uma perspectiva da história, cobrindo todo o período da história até o fim, mostrando esse grande conflito entre o mal e o bem, entre Satanás e os anjos caídos e o mundo pagão, contra Cristo, contra o Senhor e contra a igreja do Senhor Jesus. O tema principal do capítulo 12 e também dessa segunda parte é isso, essa luta cósmica espiritual contra Cristo e a sua igreja, e a vitória retumbante de Cristo sobre Satanás e todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. E então, com o capítulo 12, ele é pertinente para nós, porque ele é um convite para que você deixe de enxergar o micro, que é o cenário que nós estamos vivendo aqui e agora, no século 21, e você tire um pouco os olhos, se afaste um pouco e enxergue a história de uma maneira um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla. Veja o que está além destes personagens da história do nosso tempo. Nos nossos dias, nós temos pessoas nos privando de certas liberdades, inclusive alegando que é para o nosso bem. E aí, muitas vezes, nós somos tentados a sentir repulsa dessas pessoas. E aí a gente precisa tirar um pouco os olhos para enxergar quem está por trás, quais são os movimentos por trás daquilo que está acontecendo no nosso tempo, especialmente voltado para a igreja, aquilo que diz respeito à igreja e à nossa fé. O capítulo 12 é um convite a isso, a você enxergar esse conflito de uma forma mais ampla e ver os personagens envolvidos nesse conflito e perceber sob quais cuidados e quais condições você está, nós estamos como igreja do Senhor Jesus aqui no século 21, ok? Vamos então olhar para este capítulo 12. Existem 4 partes aqui no capítulo 12 que eu quero compartilhar com vocês e nós vamos olhar rapidamente. A primeira parte está do verso 1 até o verso 6, que mostra o nascimento e a ascensão de Cristo aos céus. Depois, do capítulo 7 ao capítulo 9, nós temos a expulsão de Satanás e dos seus anjos de diante do trono do nosso Deus. Depois, a terceira parte, nós temos um cântico de vitória da igreja triunfante, a igreja que está lá na glória, os santos que já morreram, um cântico de vitória diante do trono de Deus por aquilo que Cristo realizou. E por último, nós temos uma demonstração desta perseguição produzida por Satanás contra a igreja. O movimento é assim: Satanás atenta ou tenta atentar contra a vida do Filho de Deus, ele não consegue, é vencido, expulso da presença de Deus, e ele então volta toda a sua ira contra o povo de Deus e agora ataca a igreja. Uma vez que ele não venceu a Cristo, agora ele tenta vencer a igreja de Cristo, e será derrotado também, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Vamos à primeira parte? Do verso 1 ao verso 6, nós vamos encontrar a descrição de 3 figuras importantes que dão tema para a nossa mensagem dessa noite: a mulher, o filho e o dragão. Estas 3 imagens são apresentadas aqui do verso 1 ao verso 6, e elas dizem respeito a essa história, a história do nascimento de Cristo até a sua ascensão aos céus depois da sua ressurreição. A primeira descrição que é feita aí aparece do verso 1 até o verso 2 e depois é citado novamente no verso 6. É a descrição da mulher. Veja aí, capítulo 12, sempre estas visões são introduzidas por estas mensagens de Apocalipse, são introduzidas por uma visão, e agora João nos diz que viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Uma mulher. Quem é esta mulher? Esta é a pergunta que nos é apresentada de cara quando nós olhamos para esse texto. Quem é essa mulher? Ao longo da história tem 3 interpretações que foram dadas para esse texto, 2 absolutamente equivocadas e uma que é correta, porque ela combina e se harmoniza com aquilo que a Escritura nos apresenta. A primeira interpretação, e que é equivocada, é dada pela Igreja Católica, considerando que esta mulher aqui é Maria.
E de maneira alguma esta mulher pode ser Maria. Primeiro porque essa descrição é uma descrição da história como um todo. Não é a descrição de uma cena específica. Segundo, que essa história e esta mulher, ela volta a ser perseguida depois da ascensão de Cristo. Quando Satanás não pode mais vencer, não pode mais atacar a Cristo, ele se volta para atacar a igreja. Terceiro, porque essa mulher é descrita aqui como uma mulher revestida de glória, é revestida como uma mulher cheia de vitória, é revestida como uma pessoa ou como uma figura de preponderância. E Maria nunca teve essas atribuições. Muito pelo contrário, Maria era uma mulher simples. Antes do nascimento de Cristo, continuou sendo uma mulher simples e quase que anônima dentro do contexto de Israel, mesmo após a morte de Cristo. Ela foi bem-aventurada porque ela recebeu o privilégio de gestar o Filho de Deus, mas ela também era pecadora. Alguns dias depois de dar à luz ao Senhor Jesus, ela foi ao templo para oferecer sacrifício por causa da sua impureza, por causa do seu pecado. Ela não é santa e, portanto, esta referência aqui não é a Maria. Os dispensacionalistas e um grande ramo da teologia, eles disseram que esta mulher então é a nação de Israel. Mas se essa mulher é a nação de Israel, então depois da ascensão de Cristo e nesse tempo presente, a perseguição de Satanás seria exclusivamente contra o povo de Israel e não contra a igreja de Cristo. E nós sabemos muito bem que o Novo Testamento retrata a igreja de Cristo como o Israel de Deus, e portanto essa visão ela não vai combinar, porque ela não consegue abarcar toda a extensão daquilo que João está falando. Portanto, a única imagem, a única interpretação possível para o que está sendo dito aqui por João nos versos 1 e 2, e depois no restante do capítulo 12, é que esta mulher é um símbolo da igreja do Senhor Jesus. Tanto na velha dispensação, no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. É uma descrição, é uma imagem usada para falar do povo de Deus. E aí faz todo sentido, porque ele diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos lá. Esta mulher, que é um símbolo da igreja, ela está vestida de sol. Significa o quê? Ela não é o sol, mas ela está revestida da glória do sol. É exatamente o que a igreja é. A igreja não é a luz, mas a luz de Cristo brilha através da igreja. A igreja é gloriosa, ela é descrita nas Escrituras como gloriosa, porque a grande luz do mundo, que é Jesus, o sol da justiça, que é Cristo, brilha, reflete a sua luz na igreja. É dito a respeito dela que a lua está debaixo dos seus pés. E a lua aqui é representação, não apenas aqui, mas no Novo Testamento, ela representa os poderes deste mundo. Estes astros, quando eles são usados como imagem, como é aqui, o próprio Senhor Jesus fez isso, eles representam poderes terrenos, os poderes desse mundo, estão debaixo dos pés da igreja. Você diz assim: pastor, de jeito nenhum, a igreja está submissa a essas autoridades, eles mandam a gente fechar, a gente fecha. E eu vou dizer para você, de jeito nenhum. A igreja ora e as portas se abrem. A igreja ora e o coração daqueles que governam é mudado pelo Senhor. A igreja ora e Deus livra a igreja. E nunca as autoridades desse mundo conseguiram sucumbir à igreja. Nunca elas conseguiram desfazer a igreja. Nunca elas conseguiram destruir a igreja. A igreja foi perseguida no Antigo Testamento, o povo de Deus foi, mas nunca foi definitivamente exterminado. A igreja foi perseguida no Novo Testamento? Foi, mas nenhuma dessas autoridades que intentaram contra a igreja conseguiram êxito, porque a igreja é de Cristo. A igreja está no centro da história, os acontecimentos da história todos estão relacionados com a igreja. Tudo o que Deus faz diz respeito à igreja. E então todas as autoridades desse mundo, por mais que elas exerçam temporariamente algum tipo de imposição sobre a igreja está debaixo do governo e da proteção do Senhor. E as autoridades desse mundo, elas sucumbem diante da autoridade da igreja que ora, que intercede e Deus abençoa. A mulher também tem em sua cabeça, é dito que ela tem uma coroa com 12 estrelas. E o número 12, nós já falamos bastante sobre ele aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele sempre está relacionado com a igreja. A igreja do Antigo Testamento representada por 12 apóstolos, aliás, por 12 patriarcas, e a igreja do Novo Testamento representada por 12 apóstolos. Então, de maneira alguma você vai conseguir associar isso daqui com Maria.
E de maneira alguma você vai conseguir associar isso aqui só com Israel. Mas isso aqui está relacionado com a igreja, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. É a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, é o povo de Deus, na velha dispensação e na nova dispensação. Esta mulher tem estas 12 estrelas no seu diadema, ela está com um arco e ela tem este símbolo que retrata o que a igreja é, tanto lá no passado quanto aqui no presente. É o povo de Deus. E esse povo, um povo vitorioso, derrotado temporariamente em muitos momentos aos olhos dos homens, mas vitorioso diante de Deus, porque a nossa vitória vem da obra de Cristo Jesus. E então esta mulher que é a igreja, é dito a respeito dela que ela está grávida. E quando fala a respeito do filho que ela dá à luz, faz referência a Cristo. Portanto, o que esta imagem significa? Significa que desde o princípio Deus escolheu um povo para que através desse povo o Filho de Deus, o Messias, viesse a nós. Então veja, não é Maria e não é Israel, mas é o povo de Deus, a igreja do Senhor, representada no Antigo Testamento pelo povo de Israel, mas no Novo Testamento por todos aqueles que amam a Cristo e que creem no Senhor Jesus. Esta igreja do Senhor foi alvo do ataque de Satanás, não porque ela era igreja, não porque ela era povo de Deus, mas porque ela gestava o Filho de Deus. Então, a primeira parte desta cena é um ataque de Satanás contra a mulher, ou seja, contra o povo de Deus. Por quê? Porque lá no princípio Deus fez uma promessa que enviaria um Messias, um Salvador. Através dele, a cabeça da serpente seria esmagada. E Satanás se levanta então contra esta mulher, que é o povo de Deus, não poucas vezes. Ele se levanta lá mesmo no início, quando Caim mata Abel, aquele que os pais esperavam ser o descendente. Depois nós temos um atentado contra os hebreus, quando o povo egípcio, especialmente o seu faraó, eles tinham a revelação de que Deus enviaria um libertador, um salvador, e esse nasceria de uma mulher hebreia. E então, quando o faraó ficou sabendo que esse dia chegou, ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos com menos de 2 anos. Por quê? Satanás, é o inimigo de Deus, usando esses agentes visíveis, estes personagens da história, para atentar contra a mulher, contra o povo de Deus. Depois nós temos o próprio Herodes, quando soube da notícia que o Filho de Deus nasceu, ele também manda matar todos os primogênitos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele vai atacar novamente a mulher, o povo de Deus, tentando matar ou tentando impedir o nascimento do Filho de Deus, o Filho do Senhor, Jesus Cristo. E então o que nós encontramos nessa primeira cena aqui, do verso 1 até o verso 6, é essa figura da mulher que representa a igreja, que sofre ataques porque Satanás tenta de alguma maneira tirar a vida do seu filho. A segunda imagem que nós encontramos, que começa a aparecer aí no verso 3, veja: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A imagem aqui, dragão, é Satanás. Essa é uma imagem que você tem a interpretação dela desde o Antigo Testamento, chamado de a grande serpente, chamado de dragão, e aqui chamado, usado como dragão. Mas se você olhar lá no verso 9, o próprio João dá a interpretação desta figura. Veja o verso 9: e foi expulso o grande dragão, que também é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. João já nos dá a resposta. Satanás, este grande dragão, é apresentado aqui do verso 3 até o verso 4, e depois, a partir do verso 9, ele é novamente descrito aqui. Ele reúne, como um ser sedutor, ele reúne 1/3 dos seres celestiais, que ele enganou também nas regiões celestes, e os seduziu para que eles se rebelassem contra Deus. Este Satanás, ele se põe na frente da igreja, na frente da mulher, para tentar, de alguma maneira, impedir que o Filho de Deus nascesse.
Então, nós observamos nessa imagem que este dragão é um ser pessoal, um ser que tem vontade, um ser que exerce influência. E veja como eu percebo as influências. Se você olhar aí no verso 3 e 4, ao descrevê-lo, ele é apresentado com algumas características. Veja, ele é apresentado com 7 cabeças. E o que isso significa? O que isso representa? Representa que ele exerce poder e grande autoridade de forma universal, ou seja, por onde estão estendidos os tentáculos desse dragão? Por onde estão estendida a cauda dessa serpente? Por todo o mundo. Ele mexe, ele trabalha na mente e no coração das pessoas ao redor do globo, em todo o mundo terrestre, ele faz isso. Não apenas no mundo terrestre, mas no mundo celestial, porque ele seduziu os seres celestiais. É dito que ele tem 10 chifres, e chifres na Bíblia sempre representam poder. Significa que ele não é um ser qualquer, ele tem poder. Ele não é como Deus, ele não tem todo o poder, mas ele é um ser poderoso, e ele usa esse poder, essa sua capacidade poderosa para destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É dito também que ele tem 7 diademas, e sempre essa referência, nós já falamos sobre ela aqui, essa referência de diadema, que é como um arco desse que as mulheres usam na cabeça, essa referência diz respeito à influência que ele exerce sobre a cultura de um povo, sobre a mente de um povo. E quando diz que ele tem 7 diademas, isso simboliza que ele governa o pensamento do mundo. Ele é o Deus desse século, ele faz a cabeça do povo, literalmente, de forma bem simples, é isso que isso significa. E então, o que João está dizendo é que esse dragão, ele faz a cabeça das nações, ele tem autoridade sobre as nações, ele tem poder, e ele levanta-se com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, com toda a sua influência, contra a igreja de Cristo. E se você ler o Antigo Testamento, você verá que todas as nações do mundo conhecidas, durante todo o Antigo Testamento, em algum momento elas tentaram destruir o povo de Israel. Elas se levantaram contra o povo de Deus. Isso está claro, está apresentado aqui. E então esta visão nos mostra não apenas a mulher, mas nos mostra esse dragão que se levanta contra ela. Ele é destrutor, ele é sedutor, ele é também, nós vamos ver mais na frente, um ser acusador. Ele é o grande adversário da mulher, que é a igreja, que é o povo de Deus, e ele é o adversário do Senhor. Ousadamente, petulantemente, ele acha que ele pode enfrentar a Deus ou impedir os desígnios de Deus. E aí nós já podemos concluir, ele falhou. Ele falhou por quê? Veja o verso 5. Nasceu-lhe, pois, o filho, ou seja, Satanás tentou de tudo para impedir o nascimento de Cristo, mas o texto nos afirma, e nós temos esse relato nos evangelhos, nasceu, pois, o Filho de Deus, o Filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O Filho de Deus nasceu, viveu entre nós, ressuscitou depois de ser morto pelos nossos pecados, mas ele não ficou aqui, ele foi levado para os céus. E no verso 6 diz que a igreja foi levada para o deserto. Bom, esta é a primeira cena, a cena do nascimento e ascensão de Cristo, e essas 3 figuras nos são apresentadas. O desejo de Satanás, eu quero que você guarde sobre esses 6 versículos isso. O desejo de Satanás sempre foi destruir a Cristo, destruir a semente da mulher. Por isso ele atacou o povo de Deus, porque ele sabia que a semente da mulher viria de dentro desse povo, o povo escolhido de Deus. Segundo, Satanás fracassou em todas as suas tentativas. Eu quero que você guarde isso também, porque até aqui nós olhamos toda a história do Antigo Testamento através dessa figura, dessas 3 figuras, e do atentado que Satanás implementou contra Cristo, e ele fracassou. Ele fracassou em impedir, ele não pôde impedir. Ele fracassou lá, e ele continua fracassando até o dia de hoje, porque ele não pode impedir a vontade de Deus. Essa é a nossa primeira parte. Segunda parte, nós temos aí do verso 7 até o 9, nós temos a imagem e a descrição da expulsão de Satanás e os seus anjos de diante do trono. Veja, como termina o verso 6? Termina dizendo que Cristo ascendeu aos céus. O verso 5 termina dizendo que Cristo ascendeu aos céus.
E a igreja foi levada para o deserto, onde Deus haveria de sustentá-la por um tempo. Descrito aqui em números que obviamente não são exatos, e nós não temos como interpretar quantos dias, ou quantos anos, ou quantos meses isso nos remete. O fato é que é um tempo que tem começo, meio e fim. Não é ad infinito, não é sem fim. Mas durante esse período, Cristo ascende aos céus. E o que acontece quando Cristo ascende aos céus? Cristo Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Cristo Jesus morreu a nossa morte, levou sobre si a nossa penalidade por causa dos nossos pecados. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus. E nos céus havia uma rotina em que Satanás acusava o próprio povo de Deus, acusava os homens por causa dos seus pecados. O que acontece é que quando Satanás ascende aos céus e apresenta diante de Deus o pagamento definitivo pelo pecado daqueles homens, do povo de Deus, de todos aqueles que Deus amou e escolheu desde a eternidade, Satanás não pode mais fazer acusação contra o povo de Deus. Então vejamos, olha o que João nos relata nesse texto, verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Veja o que acontece. A cena agora é a cena da expulsão de Satanás e os demônios, os seus anjos, de diante do trono de Deus. É uma cena celeste. É uma grande batalha. O verso 7 descreve que Miguel, o arcanjo Miguel, que nós temos das Escrituras, inclusive nós lemos lá no Salmo 103, que os anjos são servos de Deus, ministradores de Deus, que executam as ordens do Senhor. Eles trabalham entre os homens, mas eles também trabalham nos céus. E especialmente no livro de Daniel, no profeta Daniel, no capítulo 10, nos é apresentado esta figura deste arcanjo Miguel. É dito sobre ele que ele é um dos primeiros príncipes, um dos principais, um arcanjo. Capítulo 10, verso 13, você pode ler isso lá. E este anjo recebe uma incumbência. E que incumbência é essa? Este arcanjo, ele reúne anjos celestes, anjos que servem ao Senhor, seres santos, absolutamente santos, que servem ao Senhor, que não foram seduzidos por Satanás. Ele reúne um grande e poderoso exército e batalha contra Satanás, que é Lúcifer, junto também com os anjos que ele seduziu, que a Bíblia diz que é uma terça parte, ou seja, 1/3 de todos os seres celestiais, Satanás seduziu. E há uma batalha, um conflito no céu, quando Cristo sobe, ascende aos céus, ascende ao Pai. Há um conflito, porque ele dá uma ordem para que Miguel expulse do céu, de diante do trono de Deus, a Satanás. É difícil para a nossa mente material e para nossas limitações humanas imaginar o que isso é. É muito mais fácil entender o que isso significa. Em termos bem simples, significa que Satanás tinha acesso ao trono de Deus para ficar lançando diante de Deus acusações contra nós. Você pode lembrar disso quando você lê o livro de Jó. O livro de Jó começa dizendo que no dia em que os filhos de Deus compareceram à presença de Deus, veio com eles também Satanás. E Satanás ouviu do Senhor: de onde você vem? E ele diz: vim de rodear a terra. E Deus fala com ele: vê o meu servo Jó, homem justo e leal, que não tem nada, não tem nenhum erro. E aí Satanás vai: mas também o senhor deu um monte de coisa para ele. Tira esse monte de benefício que o senhor deu para ele, para ver se ele não vai maldizer o senhor. Ou seja, havia essa interlocução de Satanás diante de Deus, acusando o povo de Deus, acusando aqueles que temiam a Deus. E agora, uma vez que nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus, porque é Cristo que o justifica, o Senhor que o justifica, porque Jesus morreu por nós, uma vez que Cristo realizou um sacrifício definitivo e cobriu todos os meus pecados,
Satanás não pode mais me acusar. Ele não pode mais me acusar diante do trono de Deus. Ele pode até insinuar culpa nos meus ouvidos, mas diante dos ouvidos de Deus, diante do trono de Deus, ele não pode mais fazer isso. Então, como é difícil a gente imaginar uma batalha entre Miguel, os anjos, e Satanás e os demônios, é mais fácil eu entender o que significa. Significa que Deus pôs um ponto final, com a vitória de Cristo lá na cruz, pôs um ponto final nesse processo acusatório de Satanás diante do trono de Deus a nosso respeito. Ele não pode mais nos acusar. Nenhum demônio pode. Nenhum deles pode fazer isso. Nós temos não apenas esses anjos ministradores que nos defendem diante da presença de Deus, expulsando de lá Satanás e os seus anjos, mas nós temos principalmente a intercessão de Cristo. Cristo ascendeu aos céus, está diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus, Ele intercede por nós. Por isso que João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você não tem mais um acusador diante de Deus, diante do Pai, mas você tem um advogado, que inclusive ofereceu a si mesmo como sacrifício para pagar a sua dívida. Então Satanás foi expulso da presença de Deus. E essa segunda cena, então, ela me ensina o quê? Ela me ensina que agora o Evangelho pode ser pregado a toda criatura, porque não há mais nada que impeça uma pessoa de ter acesso a Deus, porque Cristo pagou o preço, Cristo pagou a dívida, e eu posso apresentar o Evangelho e dizer para as pessoas: através de Cristo você tem um novo e vivo caminho para o céu. Um caminho que não é aberto por méritos, mas é aberto por Cristo, foi aberto definitivamente por Jesus. Satanás não pode te acusar diante de Deus. E algumas pessoas, quando ouvem o Evangelho, elas dizem assim: mas olha, será que Deus vai receber alguém como eu? Todas as coisas que eu já fiz, será que existe perdão? O senhor não sabe a maldade que eu já realizei, ou as maldades que eu já realizei? E você pode dizer: mas Cristo pagou toda a sua dívida, e não há mais acusação diante do trono de Deus sobre você. Creia em Cristo Jesus, e você não terá mais que responder por essa dívida, porque Cristo pagou. Então, quando eu ouço que a serpente, o grande dragão, foi expulso da presença de Deus, eu sei que Satanás não pode mais, de alguma maneira, manchar a minha alma, a minha consciência, o meu nome diante de Deus, porque o meu nome foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes por meio de Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2. Capítulo 1, perdão. O que eu aprendo aqui é que Cristo é vitorioso. A serpente foi lá e mordeu o calcanhar de Cristo Jesus, quando ela fez tudo para o matar e o crucificou naquela cruz. E achou que havia vencido quando Cristo morreu pendurado no madeiro. Mas Cristo ressuscitou e esmagou a cabeça da serpente. O acusador não pode mais impedir o teu acesso a Deus. A intercessão de Cristo é plena e absolutamente eficaz. Nenhuma acusação contra você prospera diante do trono de Deus. É isso que eu aprendo aqui. Além desta segunda cena, a primeira, a ascensão, nascimento e ascensão de Cristo. A segunda cena, a expulsão de Satanás lá do céu. Agora nós vamos ver a terceira cena, que é um cântico de louvor, versos de 10 a 12, que o povo vitorioso, que já morreu, os santos em Cristo Jesus, que estão no céu, eles celebram, porque o acusador não pode mais fazer acusação contra os irmãos que ainda estão lutando aqui. A cena é a seguinte: imagine lá no céu, os santos, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, aqueles lá do Antigo Testamento que morreram crendo no Messias que viria, todos os crentes que já tinham morrido neste momento aqui, eles estão diante do trono de Deus, e eles ainda viam Satanás trazer acusações contra os seus irmãos que estavam vivos, lutando, perseverando como povo de Deus. E agora então, esse povo celebra, porque a vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo, é também a vitória do povo de Deus, porque Satanás foi expulso da presença de Deus. Mas há no meio desse cântico também uma má notícia. Se eles lá não serão mais perturbados na glória por Satanás, ai dos crentes que ainda estão lutando e peregrinando aqui, porque estes agora se tornaram os alvos da fúria de Satanás. Veja o texto comigo.
Este cântico está aí, do verso 10 até o 12. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A vitória é essa. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitam. É celebração no céu entre os santos que já morreram. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que eu tenho aqui do verso 10 a 12 é uma celebração, um convite a festejar no céu a vitória do Cordeiro. Pense no momento da ressurreição de Cristo Jesus e a ascensão dele no céu. Quando ele chega no céu, estão lá todos aqueles patriarcas do Velho Testamento, todo o povo de Deus que creu no Messias e que agora vibrava, porque toda a sua esperança, tudo aquilo que eles aguardaram se concretizou, se confirmou na história do Redentor, na história da redenção. E então quando Cristo chega glorioso no céu, os portais celestes se abrem, ele entra vitorioso sobre a congregação celestial e o povo de Deus celebra e adora. E alguém lá no meio diz: agora vamos cantar, porque a salvação e o poder se manifestou. Vamos celebrar, porque Satanás foi expulso da presença do nosso Deus. Vamos celebrar, porque Cristo venceu e o povo dele venceu. Venceu pela morte dele na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Venceu porque foram fiéis às promessas, foram fiéis e deram um bom testemunho. Não amaram mais a si mesmo, mas antes amaram mais a Cristo e foram fiéis até a morte. E Cristo venceu. E agora nós celebramos. Olha que alegria! Festejai, ó céus! É isso que está acontecendo. Mas em contrapartida, no meio dessa exultação, há uma estrofe desse hino que diz: mas ai daqueles que lá estão. Você já deve ter ouvido a expressão igreja militante e a igreja triunfante. Você já ouviu isso? Quem é a igreja militante e quem é a igreja triunfante? Esta igreja que está lá diante do trono celebrando é a igreja triunfante. É todo o povo de Deus que já venceu, que está lá diante do trono de Deus. E quem é a igreja militante? É essa igreja que ainda está aqui no deserto. E que ainda é alvo dessas artimanhas e desses ataques de Satanás. E então no meio dessa música uma estrofe é dita a respeito de nós, igreja militante. Ai deles. E sempre quando você olhar para, especialmente Apocalipse, essa imagem de terra e mar, sempre diz respeito a dois grupos, dois grandes grupos. Terra é uma representação do povo de Deus, aqueles que são da terra. E mar aqui, especialmente, tem um duplo sentido. Porque lá no tabernáculo havia uma bacia, quando as pessoas entravam ali para oferecer, os sacerdotes entravam ali para oferecer os sacrifícios, eles passavam por essa bacia que era chamada de mar e faziam as suas purificações. E ali ficava uma água impura, cheia de impureza. E então esta imagem aqui de terra e mar, e aí ela tem um duplo sentido, porque a imagem do mar sobre essa terra representa então essa bacia de impureza, e automaticamente está ligado com o mundo pagão, com o mundo sem Deus. E terra está relacionada com o mundo do povo de Deus, daqueles que são do Senhor. Nós já trabalhamos essa imagem aqui para trás, entre o capítulo 1 e o capítulo 11. E agora, quando esta palavra é dita, ele diz: ai daqueles que estão na terra e no mar. Significa, Satanás se volta contra a igreja do Senhor Jesus com uma fúria terrível, porque ele não venceu contra o Cristo, e agora ele vai tentar vencer contra a igreja. Mas a sua fúria não é esvaziada somente sobre a igreja, a sua fúria também é sobre o mundo. Ele ataca a todos, e ele veio para matar, roubar e destruir, não apenas aqueles que temem a Deus, mas ele veio para matar, roubar e destruir, tanto os que são da terra, quanto os que são do mar. Ele quer matar, roubar e destruir a todos. Esta é, então, a terceira imagem. O que nós aprendemos com essa imagem?
Nós aprendemos que, assim como estes que já venceram, aqueles que estão diante do trono de Deus, nós devemos amar mais ao Senhor do que a nossa própria vida. Eles venceram o dragão, pensando naqueles que viveram lá no passado, eles venceram o grande dragão, por quê? Porque eles olharam para Cristo e eles amaram mais a Cristo do que a si mesmos. Eles confiaram na vitória do Messias que viria. Eles deram um bom testemunho da sua fé. É dito a respeito deles que eles venceram porque deram um testemunho da palavra. Eles foram fiéis àquilo que Deus havia lhes prometido. Eles confiaram de todo o coração em Deus. É por isso que eles estão vitoriosos. É por isso que essa igreja é a igreja triunfante. Não é por causa das coisas boas que eles fizeram, mas é por causa da confiança que eles tiveram depositada em Deus e nas suas promessas. É por causa do testemunho que eles deram. É por causa definitivamente daquilo que Cristo fez. E isso é uma lição para nós. Meus irmãos, e agora já trazendo isso para o nosso contexto, o que você mais ama na sua vida? Na sua existência, qual é o foco do seu amor? Porque esses dias que foram inaugurados no nosso tempo, são dias que vão se afunilar para um momento que todos nós teremos que enfrentar. Um momento onde nós teremos que realmente declarar aonde está o centro do nosso amor. E esta igreja do passado é vencedora, e a igreja que está diante do trono de Deus é vencedora e celebra, porque eles amaram mais a Deus do que a sua própria vida. E nesses dias, quando a nossa saúde dessa carne, dessa casa imperfeita, desse tabernáculo, quando a saúde dela está sendo colocada em risco, nós estamos percebendo que muitas vezes nós amamos mais essa carne do que o próprio Senhor Jesus. Então esse tempo é um tempo em que a igreja também há de ser provada. E esse é o tempo de provarmos o nosso amor pelo Senhor. Isso não significa que você vai ser um negacionista, ou que você vai andar por aí fazendo coisas tolas. Mas será que nós precisamos nos afastar de Deus para nos prevenir do vírus? Será que nós precisamos esfriar no amor para resistir a essa doença? Será que nós devemos mudar o nosso comportamento de comunhão e de acolhimento caloroso por causa de uma doença? Porque todas essas nossas atitudes, elas demonstram o que nós amamos. Se nós amamos mais a Cristo do que a nossa própria vida, nós não podemos negociar a comunhão com o povo de Deus. Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos entregar a nossa alma ao desespero. Porque o povo de Deus sempre foi atacado. Porque o povo de Deus sempre foi perseguido. Mas Satanás sempre foi derrotado. E Cristo sempre foi vitorioso. E o povo de Deus também. Não é hora de nos deixarmos tomar pelo medo. Esta igreja triunfante celebra na glória e alerta a cada um de nós. Cuidado, a serpente está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pedro nos diz isso. Nós devemos ficar atentos, porque nós nos tornamos o alvo agora. É a nossa vez, somos nós que estamos no deserto, mas no deserto Deus sustenta a igreja, no deserto Deus provê para a igreja livramento. Nós vamos ver isso nesta última cena que nós vamos ver agora, do verso 13 até o verso 18, olha aí. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, ou seja, perseguiu a igreja. E essa perseguição você pode perceber aí, lá nos dias dos apóstolos, o que Satanás fez com aquela igreja nos dias dos apóstolos? Usou os poderes do Império Romano, os poderes dos próprios judeus, e levantou uma grande perseguição que ceivou a vida de milhares e milhões de cristãos. Tentou destruir, tentou acabar com a igreja, mas não pôde, porque sempre houve um remanescente fiel, porque Deus livra a igreja. E como que Deus faz isso? Veja o verso 14.
e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. No meio da perseguição, Deus provê asas para a igreja. E a gente pode pensar em tantas coisas, mas quando a igreja foi perseguida lá, a igreja voou para cá. Quando a igreja foi perseguida lá, ela estendeu e se ramificou pelo mundo. Aquele era o primeiro deserto, mas a igreja conheceu outro deserto. A igreja conheceu o deserto do Ocidente, ela conheceu todos os cantos dessa terra. E aonde a igreja do Senhor chega, ela é sustentada pelo Senhor, ela é guardada pelo Senhor, ela é protegida pelo Senhor, ela é encorajada pelo Senhor, ela é fortalecida pelo Senhor, ela é conduzida pelo Senhor, porque a igreja é do Senhor. Esta é a visão macro que nós precisamos ter. Satanás então, veja verso 15, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A ideia aqui é o seguinte, Satanás, ele fez jorrar sobre a igreja rios de engano. O que sai da boca de Satanás? Ele veio matar, roubar e destruir. O que sai da boca de Satanás? Enganos. O que se abateu sobre a igreja durante séculos? Enganos, mentiras, heresias. E todas essas heresias, elas vêm sobre a igreja como um grande rio. Quantas heresias você já ouviu falar? Quantos rios e ventos de engano já passaram sobre a igreja? Milhares, centenas de milhares. E o que acontece é que Deus dá força ao seu povo. A terra, porém, socorreu a igreja, a mulher. A terra abriu a boca e engoliu. Aqui é aquelas cenas, como cena de filme. Imagine uma grande fenda na terra se abrindo e engolindo todas essas mentiras, esses enganos que a serpente arrojava contra a igreja. Por quê? Porque Deus guarda a igreja. Deus usa o próprio povo de Deus para discernir, para combater e para exterminar estas heresias que Satanás semeia no povo de Deus, os ventos de doutrina, porque a mentira não prospera, a verdade, ela sempre prevalecerá. E então o verso 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, que é o povo de Deus, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, ele se levanta como imperador desse mundo sem Deus, que é o mar, para atacar o povo de Deus. E é aqui então que nós estamos. O povo de Deus, diante de um império pagão e dirigido mentalmente, culturalmente, politicamente, socialmente, por Satanás. Mas a igreja de Cristo prevalecerá. Amém? A igreja de Cristo vencerá pelo sangue do Cordeiro, pela mediação de Cristo Jesus e pelo poder do Senhor da igreja, que sempre guardou, sempre protegeu e sempre foi vitorioso. E Satanás, que é derrotado desde o princípio, ele sabe que os seus dias estão contados. Ele foi expulso do trono de Deus, da presença de Deus, e quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, ele será também expulso deste mundo e será lançado no abismo, onde ele, juntamente com seus anjos, juntamente com todos os outros inimigos da igreja e os homens pagãos, eles sofrerão no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, por toda a eternidade. Não tenha medo. 2021 pode ser um ano em que planos arrojados e terríveis de Satanás se apresentem contra a igreja, mas lembra, ele nunca prevaleceu, ele não vai prevalecer, ele não pode vencer, porque o máximo que ele vai poder tirar de mim e de você, se Deus lhe permitir isso, que fique bem claro, é essa vida que nós temos aqui. Mas se ele tirar essa nossa vida,
ele não tem mais um campo de batalha no que diz respeito a você. Porque se ele tirar a sua vida, você será glorificado e vai para diante do trono de Deus, se juntar à igreja triunfante e celebrar o Cordeiro. Por isso que Paulo diz, para mim, morrer é lucro e viver é Cristo, e ponto final. 2021 pode ser um ano pior do que 2020? Pode. A probabilidade é que seja. E 22 pior ainda. E 23 mais ainda. Mas a igreja de Cristo vai se alarmar? A igreja de Cristo vai ficar histérica? A igreja de Cristo vai se acovardar? Não, não vai, porque a cena maior mostra o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, vencendo e vencedor por toda a eternidade. Então, nós louvamos esse Deus, nós celebramos esse Deus, nós ficamos seguros sobre a proteção deste Deus, nós vivemos por esse Deus, nós amamos mais esse Deus do que a própria vida, e nós vamos caminhar por fé, em nome de Jesus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Eu gosto sempre de pensar, e eu quero concluir com esse pensamento, eu gosto sempre de pensar, por que Deus não nos fez nascer lá no século XVIII, ou não nos fez nascer no século XVI, ou não nos fez nascer no século I? Ele é dono da nossa vida. Por que Deus escolheu fazer você nascer agora, aqui, neste tempo? Porque a missão que Deus tem para cada um de nós é aqui, nesse tempo. Deus talhou, confeccionou, Deus te fez para esse tempo. E Deus te fez nesse tempo, você que crê em Cristo Jesus, Ele te fez com uma missão, a missão de ser luz nesse tempo. Ele nos sustenta no deserto, Ele nos dá asas nesse tempo de aflição, Ele nos protege, Ele nos livra. Então, eu quero aplicar isso da seguinte maneira: nossa luta não é contra a carne ou sangue, não são as pessoas. Pessoas são instrumentos que podem ser usados por Deus, aqueles que amam a Cristo, e que podem ser usadas por Satanás, aqueles que não creem em Cristo. Mas a guerra, a batalha, ela está além desses limites visíveis. Então, quem luta por nós é o Senhor, não são os meus braços. E quem está por trás das outras pessoas é Satanás. Eu devorar a Deus por essas pessoas que são usadas, porque no meio delas muitas ainda serão convertidas a Cristo Jesus. Então lembre, nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente tem a mania, e isso é de todos nós, eu me reconheço, eu me vejo assim também. Mas nós precisamos pedir a Deus esse discernimento. Nós não devemos eleger inimigos, nem achar culpados, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Olhe a cena de forma mais ampla, como o capítulo 12 nos chama a fazer. O alvo de Satanás nesse tempo é esfriar o amor da igreja, é esfriar a comunhão do povo de Deus, é esfriar, em última análise, a nossa fé. Esse é o alvo de Satanás. E eu quero te fazer uma pergunta: será que Satanás está sendo vitorioso? Né? Na sua vida, Satanás está vencendo? Porque o alvo dele é esfriar a nossa fé, é esfriar o nosso amor, é esfriar nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com a igreja. Como é que ele está se saindo no que diz respeito à minha vida e à sua vida? Essa resposta eu não posso dar por vocês. Você que está em casa, como que Satanás está saindo no que diz respeito à sua vida? Esse tempo de pandemia esfriou a sua fé ou aqueceu? O alvo de Satanás é destruir a igreja. Lembre disso, não esqueça disso. Terceiro, lembre, os sofrimentos não são novidades para o povo de Deus. Sempre a igreja de Cristo sofreu. Lá no Antigo Testamento sofria. Lá nos dias dos apóstolos sofria. E continua sofrendo. Nós não devemos estranhar o sofrimento. Antes nós devemos aprender com ele. Quarto, não deixe que o medo te torne um histérico. Tem crente histérico que vai para os dois extremos. Tem aquele histérico que já ouve um trovão, já olha e fala assim: o céu está aberto, Cristo está descendo, vamos. E esquece que tem tantas coisas ainda que nós devemos investir e fazer como crentes nesse mundo. Tem um outro histérico que larga tudo, joga tudo para o alto e fala assim: o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, está tudo acabando, o mundo está vencendo, Satanás venceu, está tudo acabado.
Não deixe a histeria tomar conta do seu coração. Deus está no controle da história. Fique firme, pois essa batalha que nós estamos enfrentando aqui, ela já foi vencida por Cristo. É apenas uma questão de tempo. E por fim, nós estamos enfrentando uma doença que tira vidas. Nós não negamos isso. Tira a vida de gente idosa, tira a vida de gente nova. E além dessa doença, nós estamos enfrentando agentes políticos, nós estamos enfrentando agentes religiosos, nós estamos enfrentando tendências do mundo, nós estamos enfrentando um mundo seduzido por Satanás. Nesse momento, nós não podemos temer a morte, nós não podemos temer o cancelamento. Vocês sabem do que eu estou falando? Nós não podemos temer e amar mais a nossa própria imagem do que a Cristo Jesus. Esse é um tempo de nós mostrarmos quem nós somos. Esse é um tempo em que os filhos de Deus realmente serão revelados, aqueles que são. E os que apenas estão curtindo umas férias dentro da igreja. Esse é um momento importante para nós. Nós precisamos entender essa batalha e considerar o que nós, como cristãos, temos a nosso favor. E nós temos tudo, porque o Senhor da história está conosco. Então, mesmo que nos tirem as liberdades, mesmo que nos tirem a igreja física, mesmo que nos tirem muitas coisas nesse tempo, eles não podem nos tirar a Cristo, porque nós somos de Cristo, fomos conquistados por Ele, e nós devemos amá-lo até o fim. Quero que vocês fiquem em pé, e nós vamos nesse momento orar, encerrando esse momento de culto, e pedindo que Deus nos ajude. Uma vez que a gente enxerga essa cena completa, que o Senhor nos ajude a interpretar melhor os nossos dias, e a sermos agentes de Deus, nesta terra, nesse tempo, cheios de coragem, movidos por fé e confiança no Senhor e nas suas promessas. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque há 2000 anos atrás o Senhor já estava mandando para nós uma mensagem, nos preparando para o tempo que nós estamos vivendo. Ó Deus, cada semana nos nossos dias tem sido uma novidade diferente. São doenças novas, são doenças se renovando, são atitudes governamentais diferentes, novas, inéditas para a nossa geração. São, ó Deus, ataques sutis e outros nem tanto contra a igreja do Senhor. E nem sempre, ó Deus, sabemos como reagir. E muitas vezes miramos no alvo errado. E muitas vezes, ó Deus, nos esmorecemos, nos cansamos, nos desanimamos. Mas diante da tua palavra que nos mostra que o teu filho sempre foi vitorioso, é e será vitorioso para sempre, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a confiar mais em ti, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa reticência. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos medos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas dúvidas, pela nossa incredulidade. E, ó Deus, enche o nosso coração de fé para crer no Senhor. E, ó Deus, dá-nos o privilégio de sermos agentes do Senhor neste tempo, servos do Senhor, que confiam no Senhor e que cruzam esse deserto como peregrinos, dando bom testemunho da tua palavra e não cedendo às tentações e às seduções de Satanás. Antes, ó Deus, olhando para o Senhor, olhando para o teu Filho que é autor e consumador da nossa fé, que a gente prossiga, ó Deus, de fé em fé, confiando no Senhor, sem esmorecer, sem medo. Ó Deus, se porventura a frieza tomou conta do coração de alguns de nós, ó Deus, que o Senhor possa acender chamas, ó Deus, do céu no nosso coração, que o teu Espírito nos incendeie por dentro, ó Deus, coloque, ó Deus, este fogo santo do Senhor no nosso coração, encha-nos de amor fraternal, encha-nos de esperança, encha-nos, ó Deus, de confiança em Ti, para que a gente não ceda, para que a gente não retroceda, para que a gente não fuja, mas para que a gente, ó Deus, lute o bom combate, confiados em Cristo Jesus, dando bom testemunho, evangelizando, anunciando, prosseguindo como igreja do Senhor, atenta aos ataques do inimigo, sempre na dependência do Senhor e amando mais ao Senhor
do que a nossa própria vida, porque sabemos para onde vamos, e sabemos, ó Deus, que a vitória final é do Senhor. Assim, ó Deus, nós entregamos nossa vida, nossa família, nossa igreja diante do Teu altar, nós confiamos ao Senhor a nossa cidade, Senhor, nós confiamos ao Senhor o nosso estado, nós confiamos ao Senhor o nosso país, nós rogamos ao Senhor pelas autoridades, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor toque o coração delas e as livre, ó Deus, dos maus intentos de Satanás, ó Deus, mas de maneira alguma, Pai, permita, ó Pai, que nós esmoreçamos, que nós desanimamos, ó Deus, mas ajuda-nos, ó Pai, a confiar que o Senhor, mesmo que o cenário seja ruim, mesmo, ó Deus, que os dias sejam cinzentos, mesmo que a tormenta se abate sobre nós, nos faça lembrar que o Senhor faz o seu caminho no meio da tormenta, e que assim, ó Deus, então nós saibamos sempre que o Senhor, na ocasião oportuna, há de nos socorrer e há de nos dar a vitória. Ó Deus, se esse mundo sucumbir, que é, ó Deus, aquilo que se aparenta diante dos nossos olhos que vai acontecer, mas que o Senhor não permita que a igreja do Senhor vacile, mas guarda-nos, livra-nos, fortaleça-nos, ó Deus, e conceda-nos a vitória, em nome de Jesus. Clamamos assim, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por podermos iniciar esta semana lendo e confiando na Tua palavra. Ajuda-nos nos dias que seguirão, conduz-nos, ó Deus, abençoe o trabalho de cada um dos Teus servos, ó Deus, abençoe nossos relacionamentos familiares, abençoe nossos relacionamentos com os nossos amigos, conduz cada uma das nossas conversas, ó Deus, e, ó Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos, ó Deus, como Teu povo nesses dias difíceis. É assim, ó Deus, que nós clamamos, confiados no Senhor, e nesse momento, ó Deus, nos despedimos em nome de Jesus, rogando, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo. Oramos assim, ó Deus, no nome do Teu Filho. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês e sobre cada uma das famílias do povo de Deus, sobre esta terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês e que Deus nos guarde e nos proteja. A todos que estão pela internet, Deus abençoe. Ótima semana para vocês todos também.